Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a reforma do ensino médio proposto pelo governo federal. Essa reformulação pode inclusive modificar o modelo atual do Enem. Também vamos falar sobre o lançamento de um livro que traz informações importantes sobre o uso da lanterna no serviço policial. Trata-se de uma espécie de manual e mostra como o uso desse equipamento auxilia tanto na defesa pessoal quanto na preservação da vida. O governo federal quer aprovar ainda esse ano uma reforma no ensino médio. O texto final não foi disponibilizado e essa reformulação deve, inclusive, modificar o atual modelo utilizado para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas será que essas mudanças serão benéficas? Aqui no estúdio eu converso um pouco mais sobre esse assunto com o professor e presidente do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, Hugo Brandão. Professor, aí a expectativa aí, não só dos alunos, mas os professores aprovaram, assimilaram essa proposta? Como você colocou, bem colocou, é um projeto bem recente. Até sexta-feira passada a gente só tinha indícios de que haveria uma reformulação no ensino médio. Ontem houve um pronunciamento oficial, a gente não tem disponível ainda o material para que a gente possa se debruçar, mas desde já nós temos um posicionamento político. Foi desrespeitado todos os profissionais da educação. Por quê? Porque não tivemos um debate amplo e aberto para discutir essa reformulação do ensino médio. Então perceba, todos os profissionais de educação que trabalham com carinho, amor à sua profissão e, sobretudo, com muito trabalho, não foram convidados a discutir essa reformulação. Bem como também foram silenciados os jovens do nosso país, que não foram questionados que tipo de educação eles almejam. Porque o ministro, ao propor a reformulação do ensino médio, ele usa muito que a educação vai ser um atrativo para a juventude. Mas essa mesma juventude não foi ouvida e não foi debatida com ela e com os profissionais de educação que tipo de reformulação nós queremos, qual é a educação do Brasil que queremos e que ensino médio nós pleiteamos. E sem querer politizar, se já tem nas ruas o movimento dos jovens fora Temer, agora que o negócio vai piorar, né? Veja bem, existe um Plano Nacional de Educação. Ele foi construído há 10 anos, praticamente, de discussão. Parte dele não está nem implantado, parte dele nem foi implementado. E o governo quer fazer uma transformação em medida provisória de um governo que ainda não está estável. É muito temeroso. Eu queria saudar todos os que me escutam, dizendo primeiramente, fora Temer. A medida de reformulação do ensino médio hoje representa mais uma medida do pacote do ajuste fiscal. Reforma Previdência, reforma trabalhista e a PEC 241, que congela nos próximos 20 anos todo o investimento no serviço público, em especial na saúde e na educação. Com essas medidas de reformulação do ensino médio, certamente vai se intensificar todo o movimento pelo Fora Temer, porque essa é uma medida que visa reajustar as verbas destinadas à educação, que já está agonizando por conta do imenso corte de investimentos na área. Para você ter uma ideia, o que o governo usa como parâmetro para alterar o ensino médio, para fazer essa reformulação, foi a nota do IDEB, que, segundo ele, ficou abaixo das expectativas. Mas vamos lá, nós entendemos que o ensino médio precisa ser reformulado, desde que dialogado com a sociedade em geral, que vai colocar para o governo que tipo de educação quer. Mas, sobretudo, tem uma pauta principal aqui, não deixa de ser uma pauta política. Não necessariamente o resultado negativo do IDEB tenha sido por conta do ensino médio, da reformulação do ensino médio. Ao contrário, a gente está falando aqui de escolas sucateadas, de profissionais mal pagos, de estudantes que são colocados nas escolas como celeiros humanos, porque não tem a mínima infraestrutura para receber esse aluno, essas crianças, esses adolescentes. Mas, sobretudo, vejam quais são as áreas que são mais afetadas. Artes, filosofia, sociologia, educação física. Pega o exemplo da educação física, por exemplo. Em ano de Olimpíada, o governo Temer vem retirar do ensino médio a obrigatoriedade da educação física, porque isso reverte também menos investimentos em esporte para os nossos alunos, para as nossas juventudes. Menos quadra, menos professores. Nós já não temos, na verdade, né? Minimamente quem conhece a educação brasileira, e eu tenho orgulho de falar que vim da educação básica, hoje estou acabando meu doutorado, sou professor do Instituto Federal, mas sei o que ralei para chegar aqui, vindo de uma educação pública,
sem quadra desportiva, sem bola, tudo que nós passamos daí. Então, quando a pauta do esporte está tão propícia, tão adiantada e avançada por conta da Olimpíada, o governo vem tirar a obrigatoriedade da educação física. E se juntar com a lei da mordaça? Bom, a lei da mordaça é mais um aspecto do governo Temer, aí pegando sociologia e filosofia, por exemplo, ditadura militar, parte da ditadura, quando chegou ao poder, tirou filosofia e sociologia. É basicamente o que o governo Temer quer fazer, porque são disciplinas, junto com história, geografia e outras disciplinas da área de humanas, que levam o alunado a pensar. Mas o governo golpista do Michel Temer, ilegítimo sem voto, quer fazer com que a nossa juventude não pense, porque ele tem medo da juventude pensando. Agora, professor, 800 horas passou para 1.400. Não é melhor? Ficou um à la carte, né? Um poporri de disciplinas que o aluno vai escolher. Agora, na universidade, o aluno escolhe. Perceba, na universidade, o aluno geralmente é de maior, na faixa etária dos seus 20, 25 e até mais idade, e acima de 80% deles não exercem a função que se formaram. Imagine para um garoto de 15 anos, uma garota de 15 anos, 13, 14, 16, ter que optar o seu futuro com essa idade. A gente está falando aqui de jovens, a gente não está falando de adultos não, se na universidade, aqueles que concluem o seu nível superior, ainda assim não exercem a profissão, porque se debruçam com outras profissões, avaliam um jovem de 15 anos já ter o peso nas suas costas de optar que futuro ele quer. Que futuro ele quer, o que ele quer estudar, né? Isso para a gente é complicado, esse alacar de disciplinas a serem oferecidas. A gente teme como é que vai acontecer isso, é muito novo. Nos institutos federais, por exemplo, nós temos um temor grande. Todos os intelectuais, ou melhor, boa parte dos intelectuais do Brasil afora se colocaram contra porque não houve discussão. E nos institutos federais, que nós temos o ensino integrado, técnico e o ensino científico, as disciplinas de educação básica, como é que vai se dar essa conjugação hoje? Nós percebemos que parece ser um passo para o desmantelamento da educação pública e a privatização dos institutos federais. Esse é o grande perigo do governo golpista de Michel Temer. O ministro justificou aí pessoas representativas do governo de que haverá um incentivo ao curso técnico, haverá um incentivo também a um contingente muito real de mão de obra, um excedente muito grande. Isso aí pode impulsionar o desemprego, você ter uma formação técnica e desempregado. É um governo subserviente ao mercado. Então ele pensa em uma educação como mercadoria, não pensa em uma educação cidadã, uma educação crítica, uma educação emancipada, pelo contrário. Mas é complicado falar do ministro da Educação quando ele recebe o Frota para discutir se ele é o quê, porque o Frota agora passou a ser doutor em educação e não recebe os movimentos sociais e não escuta os profissionais de educação. Isso é muito perigoso. Como é que o ministro recebe o Alexandre Frota, que tem aí um currículo de filmes e etc., dado que não é apropriado para a juventude e para as nossas crianças, e discute com o ministro da Educação o que é que tem que ser feito para a educação e ele não recebe os profissionais de educação. Então aí já descredibiliza essa fala do ministro, que está propondo um à la carte de disciplinas, que, por exemplo, a gente vai ter engenheiros, advogados e médicos que não conhecem a história do seu país, porque só vai ter a história até o ensino básico, ou melhor, até o primeiro ano, que seria hoje o primeiro ano. Perceba, a gente vai ter engenheiros que não estão nem aí para a questão ambiental, porque não tiveram detalhadamente discussão sobre questão ambiental. Basicamente, toda a minha formação, e acho que sua também, e de todos que estão me escutando agora, foi aprofundada no ensino médio. Questões ambientais, citologia, questão da célula, física, matemática, todas essas disciplinas a gente aprofunda no ensino médio. A gente vai ter profissionais cada vez mais especializados na sua área, sem conseguir dialogar com outras áreas, porque ele vai se especificar só em uma. Vai ser a era dos especialistas sem conhecimento completo do mundo. Professor, o senhor é presidente do Sindicato dos Servidores do IFAL. Os professores em Alagoas, eles têm uma realidade de muita luta. Vários governos têm ido às ruas, se mostrado contra esse tipo de comportamento do governo. Essa medida provisória e que vem de cima para baixo, como o senhor disse, não foi discutida. Há um movimento já entre os sindicatos, os professores, para essa discussão ser ampliada e ela pode vir às ruas também junto com os alunos? Hoje já há um movimento muito forte, que é o movimento contra toda e qualquer perda de direitos, que está sendo imposta pelo governo Temer. Então, uma das lutas, agora das pautas de luta, é a PL 257, que atinge diretamente a educação municipal, estadual e os servidores públicos em âmbito municipal e estadual, e a PEC 241, que, repito, congela nos próximos 20 anos investimentos em saúde e educação.
Essas são as pautas principais. A lei da mordaça, que tira do professor o direito de debater com seus alunos posicionamento político, questão da LGBT, questões raciais, dentre outras questões de cunho mais político. Além da lei da mordaça, vem agora a reformulação do ensino médio. São práticas corriqueiras desse governo que busca, a todo custo, implementar medidas impopulares nesse período aí que a gente está tendo de confusão política no Brasil e crise econômica. Aproveitam nesse cenário para dar um grande golpe na educação, um grande golpe no serviço público, penalizando ainda mais o povo pobre, que é o povo que de fato precisa de uma educação de qualidade, que precisa de saúde de qualidade. Então é um repertório de ações e medidas do governo, como por exemplo essa medida provisória de reformulação do ensino médio, que não tem diálogo nenhum, aceitação nenhuma na sociedade e nesse caso específico aceitação nenhuma no meio intelectual que discute o ensino médio há anos. Não foram levados em consideração e as críticas estão muitas e vai somar a toda a luta contra esse governo ilegítimo e sem votos. O que é que o senhor critica mais desse governo? Primeiro a medida provisória, depois passa de 800 para 1.600 horas, 1.400 horas, um repertório de escolha de matéria que não exige aí, um pré-requisito, né? O próprio aluno vai definir o que quer estudar, dependendo da sua vocação e o que ele quer ser, né? A universidade vai receber esse aluno bem? A universidade, assim como os institutos federais... Por favor, desculpe, porque eu fiz essa pergunta à reitora, ela disse que os alunos chegam muito mal à universidade. Não, nós temos acordo com a reitora, inclusive ela lançou agora uma nota contra a PL da mordaça. Nós cobramos que o nosso reitor também do Instituto Federal faça uma ação similar, mas eu queria dizer que a universidade hoje já está sucateada, assim como os institutos federais. Nós dos institutos federais também temos um aluno bem mal formado, com uma qualidade baixa da educação. Os alunos que chegam para o ensino médio do Instituto Federal chegam com déficit em leitura, em matemática, péssimo poder de interpretação de textos. Esse mesmo aluno, geralmente nos institutos federais, nós temos, comparado às outras instituições públicas, uma instituição com ensino mais elevado. Os alunos que saem do Instituto Federal para a universidade saem bem mais qualificados. Agora, se a gente pensar na realidade de escola estadual, escola municipal, nós vamos ter um aluno que chega na universidade mais precarizado ainda, porque é uma educação mais precarizada, com menos investimentos, profissionais mais ainda mal pagos, e que não oferece uma infraestrutura necessária para se fazer educação. E aí a forma que o governo encontrou, pasmem, de solucionar o problema da educação brasileira é reformulando o ensino médio. Não passou por aí o debate de salarial, o debate de infraestrutura, uma política de assistência estudantil musculosa. Os nossos estudantes hoje não têm assistência estudantil, não são incentivados à pesquisa, à extensão. Então a escola que nós queremos não é essa escola, o projeto de ensino médio que nós queremos não é esse projeto, muito menos o projeto de governo, que é um projeto que atropela todo e qualquer debate com a categoria, com os profissionais de educação e, consequentemente, resvala no que as universidades vão preparar e no que as universidades vão produzir nos próximos anos no Brasil. Por isso que nós repudiamos essa atitude do Michel Temer, do governo Temer e do Mendonça Filho, ministro da Educação. Conversamos com o professor Hugo Brandão, ele além de professor de filosofia, presidente do Sindicato dos Servidores do IFAL. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. No próximo bloco, a gente fala sobre o uso da lanterna nas atividades policiais. O equipamento pode ser utilizado na autodefesa e até mesmo para ajudar a salvar vidas. Até já.